MS em Dia Preview, e o meu convidado dessa vez é o Michael Nogueira, subsecretário de Políticas para a Juventude em Campo Grande, um político que está provando a que veio, e não é nenhuma novidade, porque o Michael já tem um trabalho de base no PMDB de Mato Grosso do Sul, de formação política, e está podendo provar a essência política dele, a ideia política dele, e o que é possível fazer com parcerias, inclusive sem recursos. É mais ou menos isso, Michael. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Danilo, meu amigo, pelo convite, aos telespectadores do MS em Dia. Michael, a gente está com 8 meses, né, da gestão do Marquinhos Trade, e você nessa pasta, que é uma pasta que todo mundo já sabia que existia, mas ela não aparecia tanto, tem conseguido abrir várias frentes de capacitação, de geração de empregos, de fazer o jovem aparecer na política pública de uma prefeitura, de uma capital. Perfeito. Isso é algo que você já estava dando planejado conseguir esse resultado tão cedo? Olha, Danilo, em primeiro lugar, a política pública eficiente ela se faz quando existe uma demanda. Qual que é a demanda da nossa capital hoje? Qual que é o grande problema que enfrenta a juventude e os pais dessa juventude? Nós, sob orientação do prefeito Marquinhos, logo no início da gestão, ainda em dezembro, antes dele assumir, nós já vínhamos preparando tudo isso, fechando algumas parcerias, e nós elencamos 3 frentes de atuação muito prioritárias para a nossa juventude, principalmente nesse início de gestão, que são ações de combate e prevenção ao uso de álcool e drogas, são ações de profissionalização da juventude, capacidade de aproximar o empregador daquele que necessita da primeira oportunidade, que é o jovem. Muitas vezes existe a possibilidade, também não existe o jovem preparado para o mercado de trabalho. Aí a política pública tem que ser eficiente em preparar esse jovem para ocupar esse espaço. E uma linha de atuação que vai muito ao encontro daquilo que a gente sempre pregou é a promoção da cidadania. Como é que você promove a cidadania para o jovem? Levando a ele educação, cultura, esporte, lazer. A política pública de juventude só se efetiva como um todo se você trabalhá-la de maneira intersetorial. Existe política pública de juventude dentro da educação, dentro da saúde, dentro da cultura, esporte, lazer, até da habitação. Que é aquele tema da tal da transversalidade. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o que o Marquinhos prometeu na campanha, que era qualidade de vida em Campo Grande. E no caso do jovem é ter essa perspectiva, e toda essa onda de otimismo está sendo criada a partir do bom trabalho que vocês estão fazendo da sua equipe. Tem conseguido conquistado até empresário abrir o bolso no momento de crise para investir nessa capacitação de jovens. É verdade que correu isso no cheque? Exatamente. A empresa prepara cursos, um empresário que tem uma franquia. Nós fizemos a aproximação para pedir uma parceria menor do que a gente esperava, porque a gente sabe da dificuldade que existe hoje. Ele tem uma empresa que é a maior empresa do estado no ponto de vista de formação profissional para jovens. Nós fomos pedir para eles divulgar a empresa dele nas nossas ações e nós sortearmos algumas bolsas ali. Ele apresentou a empresa dele, nós apresentamos o nosso programa Levanta a Juventude, que nós trabalhamos nessas 3 frentes que eu já brinquei: combate e prevenção ao uso de álcool e drogas, cursos de capacitação profissional e atividades que promovam a cidadania. Ele se encantou, ele e a esposa, e graças a Deus ele resolveu fazer diferente. Ele falou: olha, eu tenho uma cota aqui que eu não estou conseguindo atender, eu posso fazer um cheque para você, dou para o prefeito. Não pediu nem a publicidade disso. Nós é que fizemos questão de levar o prefeito numa escola, trazer o empresário e fazer essa doação. Com R$120 mil nós começamos hoje, nós vamos fazer formação profissional de 500 jovens. 500 jovens. Diversificado, né? Que vai desde informática até... secretariado executivo, Photoshop, Word, Excel, YouTuber. As pessoas até polemizaram um pouquinho, mas curso de YouTuber. A ferramenta que você tem, o YouTube, ele te prepara para trabalhar dentro de uma empresa, dentro de um site de notícias. Qualquer local que se venda alguma coisa precisa de alguém preparado para fazer a divulgação. Então o curso de YouTuber também ensina a editar vídeo, fazer toda aquela parte de edição e produção mesmo. E os jovens são cursos modernos, são caros, não são baratos,
e a gente, por meio dessa parceria público-privada, está levando para 500 jovens por enquanto. Outras parcerias estão vindo. E, Michael, é muito importante até enfatizar isso, porque diante de uma política pública, com uma linguagem nova, que é essa que você está participando, que isso ocorre dentro da Subsecretaria da Juventude, mas também em outras esferas da administração municipal, como o Marquinhos. Essa oferta dos cursos para o jovem não poderia ser aquela oferta tradicional. Até essa oferta também tem a ver com uma visão de futuro, que é por conta disso que também está se tratando com a visão de mercado, do que o mercado pede. Na verdade, é uma nova cultura. A cultura do empreendedorismo social. O empresário que se fecha no seu mundo e acha que não precisa do poder público, ele está fadado ao fracasso, inclusive à falência. As questões vão melhorar para o empresariado a partir do momento em que ele se aproximar da gestão. E a recíproca é verdadeira, porque para o gestor assumir uma cidade como Campo Grande, próximo de 1 milhão de habitantes, deficitária, pagando o 13º do gestor passado, diversas contas de outros gestores, faz com que o prefeito seja humilde e a própria classe empresarial seja humilde. E não existe saída se não for fazer parceria. Se não for a união, e essa é uma gestão Dória. O Dória tem feito muito isso em São Paulo. Ele tem aberto espaço para a iniciativa privada, e a iniciativa privada tem feito doações e concessões antes inimagináveis para o setor público. E a gente tem visto isso. Você sabe que os 80% de aprovação que o prefeito apontou agora na última pesquisa faz com que gere-se um clima de otimismo, principalmente na relação que se tem do executivo com o legislativo, para que o empresariado invista tanto no município quanto diretamente com parcerias, mas no próprio bairro, invista em ações sociais, gera-se uma cultura empreendedora social que faz com que a política filtre um momento ruim que a gente já passou, aquele problema da relação executivo-legislativo que a gente viveu em Campo Grande, parecia um pesadelo, parece que não ia acabar nunca, e o prefeito tem levado isso como mestre, tem se guiado em cima desse sentimento da população, e os resultados estão aí. Hoje a gente viu Campo Grande é a capital com a menor inflação, inclusive teve deflação em Campo Grande, é a única capital brasileira que registrou queda nos preços. Então isso é fruto de um clima. Não é uma coisa que passa a dar certo, é um somatório de situações. Então. Agora, assim, você citou a sensação de pertencimento, né, que o Campo Grandense até ficou um pouquinho judiado nessa questão, por conta da guerra política, por conta dos serviços que não vinham sendo bem executados. Essa sensação de pertencimento, você como um transformador social, porque, para quem não conhece a sua história, você já deu aula de formação política para muita gente, muitos dos jovens no Mato Grosso do Sul, não só ligados ao PMDB, tiveram acesso a essa condição e se tornaram melhores na atividade de militância deles. Levar isso para a vida prática, no caso, e com essa sensação de pertencimento, no caso do Campo Grandense, é capaz de mudar a nossa cidade mesmo, não só no curto prazo, que esperava-se até o resultado depois, né? Mas de ser algo assim que, meu Deus, isso é possível? Essa praça que estava detonada, ela pode ficar nova? Esses jovens que não tinham perspectiva, tem até curso de liderança para jovens que vocês também estão ofertando, são 120 cursos que estão em atividade agora, né? Exatamente. Essa oferta de curso de liderança, de coach, é para isso, para trabalhar a autoestima da população? É uma preocupação do Marquinhos, sua, da equipe? Exatamente. Esse espírito de pertencimento que o Campo Grandense sempre teve muito forte e foi violentamente ferido nos últimos anos, é algo que não morreu, definitivamente não morreu. Porque você enxerga hoje, até nos olhos dos funcionários públicos de carreira, que a gestão, quando é bem tocada, quando ela é bem orquestrada, planejada, como nós temos feito agora, nesses últimos meses e vamos avançar, faz com que esse clima chegue lá na ponta, lá no bairro. Quando você chega no bairro com uma iniciativa que faz com que aquele jovem, que muitas vezes foi desassistido, porque o jovem que não é assistido pelo município, pelo Estado ou pela União, ele já está com certeza com o pé dentro da droga. Porque o mundo organizado do crime, onde o Estado não chegou, ele já está pronto, já se apossou. Nós temos um levantamento da Secretaria de Juventude
que é feito por meio dos nossos cursos de capacitação profissional, que já formamos mais de 1000 jovens, que aponta alguns dados interessantes, eu vou compartilhar contigo. Mais de 50% dos jovens, isso quando entram nos nossos cursos, Sim. a gente faz esse levantamento, esperam, eu duvido que você acerta qual que é, por exemplo, a atividade profissional mais sonhada do jovem em Campo Grande. Médico, policial? Não, Não. nem Engenheiro? médico, nem engenheiro, nem advogado. Não é jornalista, né? Não é jornalista. Torço para que vocês mudem de ideia, porque ser jornalista não é fácil. Não é jornalista. Não é jornalismo. Não é comunicação faço social. Político? Não. Quem dera. Seria interessante. Né? Eles querem ser auxiliar administrativo. Sim. Faixa salarial pretendida pela grande maioria, aí eu falo de quase 70%, até R$2.000. Ou seja, nós mostramos para o jovem que sonhar pouco ou sonhar muito dá o mesmo trabalho, que o mundo pode ser muito além, muito aquilo do que eles viveram até hoje. Muitas vezes esse jovem acha que só ter um crachá no peito, sentar atrás de um computador, ser balconista, recepcionista, é algo que ele pode atingir como um máximo na vida dele. Porque ele tem um pai que muitas vezes agride a mãe, um pai que presta serviços gerais, ou um pai que está dentro de um presídio, uma mãe que é prostituta. Essa é a realidade. Parece que aqui no centro a gente não observa muito isso, mas nós temos que fazer a política do bairro para o centro, o olhar do bairro para o centro. É para esse jovem que a gente está lá. E aí a gente vê resultados impressionantes quando a gente sai do curso, que é um intensivo. Muito da técnica do coach a gente utiliza, muitos profissionais, todos os profissionais que trabalham conosco, trabalham a custo zero para o município, porque são professores universitários, são empresários que trabalham dando um pouco do seu conhecimento. Eles moldam esse jovem a sair com um pensamento diferente. Então eles já saem de lá sabedores que mais do que a oportunidade do primeiro emprego, eles têm a oportunidade de sonhar alto. E nada contra quem trabalha atrás de balcão de padaria ou é recepcionista. Isso é uma etapa de onde ele vai chegar. Inclusive, teve uma menina que mandou mensagem esses dias falando: olha, obrigado, eu queria muito ser mecânica, trabalhar numa oficina de mecânica, nunca contei para os meus pais porque eu tenho medo da reação deles. Mas fazendo o curso, já tive coragem de falar para meu pai: eu quero ser engenheira mecânica, quero ter minha graduação em engenharia mecânica, já sei que Campo Grande tem, e quero ter minha própria oficina. Então, esse é o resultado da política pública de juventude com eficiência. Quando você pega aquele jovem lá do bairro, esquecido, praticamente marginalizado, às margens de tudo, e faz com que ele venha para o centro da política pública. Nós estamos oferecendo a ela cursos na área digital. Se ela quer ser engenheira mecânica, ela tem que ter um mínimo de conhecimento até chegar na idade dela. Ela tem 16, acredito que com 18 anos ela já possa entrar. E alguém que tem sentido, né? Também exatamente, para ela ter um currículo mais bem preparado. Agora, essa questão que você falou de se desmistificar certas coisas, né? Quebrar barreiras, a própria política está sendo convidada a participar disso, né? A passar por isso. E reviver talvez situações. Tem gente que pensa que o novo é algo absolutamente novo, mas na política, muito do novo tem a ver com que um dia já deu certo. Exato. O teu partido, o PMDB, teve o Ulisses Guimarães, outros grandes mobilizadores sociais, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, foi capaz de mudar Campo Grande entre 96 até 2004, outros anos, e hoje passa também a ser convidada a rever conceitos, mas assim, buscando aquela política do fio do bigode. O que pactuou, faz. E o que fez de compromisso tem que ter uma coerência com a realidade, fugindo dessa ilusão que a política acabou se tornando. Você, hoje, é um político dessa geração nova que se ampara muito no que um dia já deu certo, ou você acha que o que um dia já deu certo não daria certo de novo? Ninguém pode se achar dono da verdade ou querer inventar uma maneira de conduzir as pessoas. Quando eu sentei no banco da faculdade, eu conheci alguns pensadores. Já dizia o Max Weber em 1918, olha, nós devemos ser heróis, porque se nós não formos heróis, nem mesmo aquilo que a gente pode fazer, a gente vai conseguir fazer.
Então a gente pensa que quando você está representando uma parcela da população, você tem que se sentir um herói, responsável, sabedor e vocacionado para promover o que é a essência da política. Qual que é a essência da política? Para mim, a política é uma arte. A arte de melhorar a vida das pessoas para melhor. Porque o dia que ela deixar de ser isso, para mim não compensa. E muito embora a política seja tudo isso que a gente vê por aí, esses escândalos, ainda existe uma chama acesa. Existe uma chama acesa. Inclusive dentro do meu partido, porque quando eu milito nacionalmente, agora a gente tem várias agendas em Brasília, vou assumir o Fórum Nacional de Gestores de Política de Juventude do país, são mais de 500 jovens secretários de juventude de todo o país, teve uma eleição recente e nós vamos assumir agora esse fórum, e lá eu encontro jovens militantes de vários partidos e que eles se sentem muito desgostosos em defender a bandeira partidária, porque não compensa mais você defender partido, você tem que defender ideia, porque os partidos hoje não são mais pautados por ideia, são pautados por interesse. Mas, por exemplo, isso acontece também, e vai deixar de acontecer com o tempo, porque os partidos eles tinham os núcleos de juventude ou os núcleos de outros segmentos, mas não davam tanta voz como deveria. Uhum. E depois, hoje em dia, com tanta mudança de descrédito da política, ou até de pressão social mesmo, para que esses grupos passassem a ter isso passou a ser questionável, né? Uhum. O jovem, por exemplo, no partido ele tem voz. Tem mais espaço. Eu presido a juventude do PMDB. Ulisses aqui no foi Mato da Grosso. juventude. Ulisses, que me antecedeu na secretaria, na presidência da juventude do PMDB, é presidente do diretório municipal, Ulisses Rocha. Eu tenho assento no diretório municipal como cargo de executivo e no diretório estadual também. Então os espaços ele acaba acontecendo, mas é muito mais difícil num partido grande você ocupar esse espaço, você aparecer. Acredito que isso dificulte e desestimule muitos jovens a entrar na política. Quando ele chega, ele vê que não tem vez e voz. Por isso que eu falo, política é lugar de gente vocacionada. Porque se algum jovem entrou na política e desistiu, é porque não tinha vocação. A política ela vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Mas para quem hoje em dia tem esse descrédito com a política, reclama muito da corrupção, você acha que a solução seria que essas figuras novas, ou as figuras que hoje em dia têm uma grande oportunidade com algum cargo que foram eleitos e tal, entenderem a política como uma trajetória regular? Porque também não pode o sujeito entrar no mandato e no final do mandato acabar prejudicando toda aquela passagem que ele teve por uma determinada situação ou até por afastamento. Porque ocorre muito aquela política de escritório, das indicações, no caso de vereador, fica só fazendo indicação, colhe a situação, mas não tem a vivência prática do problema. E o político ele é obrigado a botar a mão na massa, né? Viver aquela situação, como no caso do próprio prefeito, está dando certo porque ele faz isso, ele acompanha de perto os processos. E é uma maneira de Foi secretário, logo jovem, tem uma trajetória de aproximação e de construção de base. Ocorre que, para mudar todo esse cenário que a gente vê, eu acredito que são medidas de curto, médio e longo prazo. O que você pode fazer de curto prazo que vai impactar a vida do seu semelhante para melhor? Fazer aquela política local. Se eu não consigo mudar o problema da fome no mundo, eu posso muito bem bolar em Campo Grande um programa que eu vou acabar com a fome lá no Dom Antônio. Isso é prático, né, Marco? É o que a gente pode fazer. É como eu diria, como acabei de dizer, o que o Max Weber disse em 1918. Se você não tentar fazer o que é impossível, nem mesmo o possível você consegue fazer. Então, o grande gargalo, o grande problema do país são os partidos políticos. Nós precisamos da mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Eu acredito que não precisamos ter num país com a dimensão do Brasil mais do que 6 partidos. 2 de esquerda, 2 de centro, 2 de direita. Os 2 de esquerda, um extrema esquerda, um esquerda centro. O centro, um centro-esquerda, outro centro-direita, ou determinados momentos, determinadas situações, ambos centro. E a própria direita, centro-direita ou direita extrema. Não precisa mais do que isso. Bem posicionado. Países da Europa que já consolidaram a sua democracia funcionam num regime com muito menos partido, que o Brasil tem 28 com representação no Congresso e agora tem uma fila enorme. Exatamente.
Obrigado pela Eu presença. que agradeço. E aí fica mais vezes, tem muito assunto aqui. Fica as considerações de alguém que é político empírico, que viveu essa situação, mas também é um cientista político, estudou isso e acompanha a formação política de muita gente pelo próprio partido dele. E até fica um recado, você deve compartilhar também disso, o partido político, a instituição, não é algo ruim, porque é fundamental para a democracia. A gente precisa melhorar as coisas no funcionamento das coisas, como é o caso do executivo, do legislativo, do judiciário, porque melhorando as instituições, a vida da gente também melhora. Quero fazer um convite. Pode fazer. Aqueles que queiram conhecer o trabalho da Subsecretaria de Políticas de Juventude, pode nos procurar tanto nas redes sociais, Michael Nogueira, eu estou lá, pode ligar no 3314-3577 para ter informações sobre os cursos de capacitação, os cursos de coaching que nós temos, os cursos de profissionalização, os trabalhos que a gente desenvolve nos bairros, nas escolas, e pode procurar você também, qualquer informação, qualquer ideia. Estamos abertos a ideias e parcerias. Todo mundo que queira fazer de Campo Grande uma cidade cada vez melhor para viver, a gente está à disposição e somos pagos para isso, não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. E nesse mundo novo, isso não depende de jornal para estar acompanhando a realidade. Na rede social dá para acompanhar, na esquina da sua casa pode estar acontecendo uma situação da Prefeitura de Campo Grande, ou do Governo do Estado, ou da União. Basta você procurar esse tipo de informação, de transformação e principalmente integrar ela, porque às vezes você pode melhorar, né? Como foi o caso do empresário que a gente citou e de tantas outras situações que envolvem a melhoria das políticas públicas na nossa cidade. Ficamos por aqui. MS Dia Preview, informação até você.